Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 13 de janeiro. O Supremo atende a pedido da Procuradoria-Geral da República e determina a abertura de inquérito contra o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres. A investigação vai apurar as condutas relacionadas à invasão do STF, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional no último domingo. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Réplica da Constituição Federal de 1988, recuperada após os ataques de vandalismo, é devolvida ao STF. Supremo invalida regras de convocação de autoridades por assembleias legislativas de 3 estados. E ainda, as mudanças geradas pela lei que aumenta a pena para o crime de injúria racial. A réplica da Constituição Federal de 1988, levada do Supremo Tribunal Federal durante os atos de vandalismo no edifício sede em Brasília no último domingo, foi recuperada e devolvida hoje. A réplica não foi danificada. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, recebeu a Constituição das mãos do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que estava acompanhado do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos. A entrega foi hoje à tarde e também contou com a presença da ministra Carmen Lúcia. Segundo Flávio Dino, a réplica foi entregue em uma cidade de Minas Gerais. Foi feita uma investigação em torno de todos os atos que aqui ocorreram e também nas outras sedes dos poderes. E nós identificamos que essa Constituição estava em Minas Gerais, a Polícia Federal estava atuando para a recuperação dessa Constituição e o cidadão compareceu à delegacia de polícia de Varginha, em Minas, e restituiu a Constituição e claro que ele está sendo investigado. Essa réplica da Constituição Federal de 1988 ficava em exposição no Salão Branco. O exemplar original da Constituição Federal, que integra o acervo do STF, um dos 5 disponíveis, não foi alvo da ação dos vândalos. A original continua preservada no Museu da Suprema Corte. A recuperação da cópia intacta foi comemorada pelo ministro da Justiça. Assim como ninguém rouba a Constituição, ninguém rouba a democracia, disse isso a ministra Rosa. E a segunda mensagem é da união. Nós reiterarmos que o extremismo só pode ser vencido, como nós desejamos, com ampla união nacional. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o Supremo determinou a abertura de inquérito contra o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e contra os ex-secretários de Segurança Pública, Anderson Torres e Fernando de Souza Oliveira, que ocupava o cargo como interino. O ex-comandante-geral da Polícia Militar do DF, Fábio Vieira, também será investigado. O inquérito vai apurar condutas relacionadas à invasão da sede dos 3 poderes em Brasília. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República. Com a abertura das investigações, a PGR quer coletar provas de eventuais ações ou omissões dos investigados nos atos criminosos marcados pelo vandalismo nos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF no último domingo. Serão investigados o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, os ex-secretários de Segurança Pública, Anderson Torres e Fernando de Souza Oliveira, que ocupava o cargo como interino, e ainda o ex-comandante-geral da Polícia Militar do DF, Fábio Vieira. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, alguns fatos revelam a omissão e conivência de diversas autoridades da área de segurança e inteligência do Distrito Federal. Entre eles, a ausência do necessário policiamento, em especial do comando de choque da PMDF, durante os atos. A autorização para que mais de 100 ônibus ingressassem livremente em Brasília, sem qualquer acompanhamento policial, mesmo sendo fato notório que praticariam atos violentos e antidemocráticos. E a total inércia no encerramento do acampamento na frente do QG do Exército, em Brasília, mesmo com o local abrigando entre o grupo pessoas que tiveram prisões temporárias e preventivas decretadas. Para o ministro, a omissão das autoridades públicas, além de potencialmente criminosa, é estarrecedora,
pois os atos de terrorismo se revelam como verdadeira tragédia anunciada, pela absoluta publicidade da convocação das manifestações ilegais pelas redes sociais e aplicativos de troca de mensagens, como o WhatsApp e o Telegram. Moraes destacou: o descaso e conivência do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e até então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, e do então comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, com qualquer planejamento que garantisse a segurança e a ordem no Distrito Federal, tanto do patrimônio público, Congresso Nacional, Presidência da República e Supremo Tribunal Federal, só não foi mais assintoso do que a conduta dolosamente omissiva do governador do DF, Ibanez Rocha, que não só deu declarações públicas defendendo uma falsa livre manifestação política em Brasília, mesmo sabedor por todas as redes que ataques às instituições e seus membros seriam realizados, como também ignorou todos os apelos das autoridades para a realização de um plano de segurança semelhante aos realizados nos últimos 2 anos, em 7 de setembro em especial, com a proibição de ingresso na esplanada dos ministérios pelos criminosos terroristas, tendo liberado o amplo acesso. O ministro explicou ainda que o objeto do novo inquérito será, em um primeiro momento, a apuração da conduta das autoridades públicas responsáveis pela segurança, sem prejuízo de inclusão de novos investigados, especialmente porque a investigação também irá apurar o suposto crime de associação criminosa. O ministro da Justiça, Flávio Dino, confirmou que o governador afastado do DF, Ibanez Rocha, prestou depoimento hoje à Polícia Federal para esclarecer os fatos que levaram ao afastamento dele do cargo. O ministro também afirmou que na segunda-feira vai pedir a extradição do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que está nos Estados Unidos, caso ele não se apresente até o próximo domingo. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, recebeu do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, representação criminal elaborada pela Advocacia do Senado, que identifica participantes dos atos de vandalismo que aconteceram no prédio do Congresso Nacional no último domingo. A representação é contra 38 pessoas que foram presas e identificadas pela Polícia Legislativa. A representação reúne provas da participação das pessoas identificadas e aponta quais crimes teriam sido cometidos, além de sugerir medidas cautelares para a total elucidação dos fatos. De acordo com Augusto Aras, a documentação irá subsidiar os inquéritos já em curso que buscam apurar as responsabilidades pelos ataques. O PGR afirmou que a expectativa é que os primeiros pedidos de medidas cautelares ou as denúncias sejam apresentadas já no início da próxima semana. O material, segundo ele, será analisado com prioridade pela equipe que integra o grupo estratégico de combate aos atos antidemocráticos. O Ministério Público, por dever constitucional, deve velar pela ordem jurídica e pelo regime democrático. E, neste momento, em especial, o nosso Ministério Público está totalmente voltado para a apuração dos responsáveis, identificação dos responsáveis e buscar a punição dos culpados. Ao entregar os documentos, o presidente do Senado reafirmou a plena confiança e respeito ao trabalho do Ministério Público Federal, órgão titular da ação penal. Em relação àquelas pessoas desde já identificadas, cujos elementos já existem de autoria e de materialidade, sugerindo e tomando a liberdade de sugerir a Vossa Excelência como titular da ação penal e como formador da opinião de elite, e que se possam tomar providências de cunho cautelar também. E as cautelares estão aqui sugeridas nessa peça de representação, não é nada além do que de fato a sugestão à Procuradoria da República, para que este órgão possa capitanear a condução do processamento dessas pessoas nas instâncias próprias do Poder Judiciário. Ao todo, 7 inquéritos foram pedidos ao Supremo Tribunal Federal para apurar as responsabilidades pelos ataques e atos de violência. As apurações estão divididas em núcleos que buscam identificar executores, financiadores, autores intelectuais, instigadores e autoridades públicas envolvidas. De acordo com os pedidos, serão investigados, entre outros, os crimes de terrorismo, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça e perseguição.
A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura a investigação e autoria intelectual dos atos antidemocráticos que resultaram em episódios de vandalismo e violência em Brasília no último domingo. Assinada por membros do Ministério Público Federal, a representação sugere que, ao postar vídeo no dia 10 de janeiro questionando a regularidade das eleições presidenciais de 2022, Bolsonaro teria feito incitação pública à prática de crime. A postagem foi apagada após a veiculação no dia 11 de janeiro. A seguir, STF invalida regras de convocação de autoridades por Assembleias Legislativas de 3 estados. Voltamos já. O Supremo Tribunal Federal invalidou regras de convocação de autoridades por Assembleias Legislativas dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Pará. As normas consideravam que a ausência de convocação sem justificativa caracterizaria crime de responsabilidade. Em julgamento no plenário virtual, a Corte invalidou dispositivos das constituições estaduais que davam esse poder às assembleias. A ministra Carmen Lúcia, relatora de 2 das ações analisadas, destacou que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das normas de processo e julgamento desses crimes são de competência legislativa privativa da União. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu provisoriamente as execuções baseadas na decisão que afastou o IPI nas operações de saída de uma importadora. Por maioria de votos, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça suspendeu as execuções amparadas na decisão transitada em julgado, na qual a segunda turma afastou a incidência do imposto sobre produtos industrializados na saída de bens de origem estrangeira do estabelecimento importador. A suspensão atinge tanto as ações judiciais, incluindo a expedição de precatórios e a respectiva liberação de pagamento, quanto os procedimentos administrativos. A decisão tem validade até deliberação posterior do Superior Tribunal de Justiça. A tutela provisória de urgência foi requerida no âmbito de uma ação rescisória, cujo julgamento está em andamento na sessão. Ao requerer a suspensão das execuções, a Fazenda Nacional alegou que os pedidos de expedição de precatórios já superaram 3,6 bilhões de reais. Segundo a Fazenda, há perigo de que os exequentes, caso recebam os valores a título de ressarcimento pelo pagamento do IPI na saída dos produtos estrangeiros, não tenham condições de devolver o dinheiro em caso de êxito na ação rescisória. O relator do processo no STJ, ministro Gurgel de Faria, apontou que a controvérsia está tanto na ação rescisória analisada pela seção, quanto no Supremo Tribunal Federal, que ainda analisa os efeitos futuros da coisa julgada formada nas relações tributárias de trato sucessivo. Já em relação ao perigo de dano, o ministro apontou que, por se tratar de uma ação rescisória de acórdão transitado em julgado originado de ação coletiva, um mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato das Empresas de Comércio Exterior de Santa Catarina, a possibilidade da continuidade de seu cumprimento pode trazer graves impactos aos cofres públicos, o qual, em razão de seu caráter normativo, pode ensejar um número indeterminado de beneficiados. Uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a condenação de um acusado pelo crime de falsificação de moeda. O acusado foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão pelo crime de falsificação de moeda, depois de ter sido flagrado pela Polícia Federal com 50 cédulas falsas de R$20 que recebeu pelos Correios. Inconformado com a sentença, o homem recorreu ao TRF1, alegando que as notas encontradas com ele foram obtidas de forma ilegal, porque os policiais federais não poderiam ter aberto a correspondência sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, violando o direito constitucional do sigilo da correspondência. Ele também argumentou que a pena foi desproporcional e questionou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Em sua decisão, o desembargador federal César Jataí, da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aplicou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao julgar válida a abertura de correspondência que contenha objetos
ainda mais produtos de crime, porque o sigilo constitucional protege a intimidade do destinatário, mas não o produto de crime. A decisão reduziu a pena para 5 anos de reclusão e 50 dias multa, mantendo o regime inicial fechado, uma vez que os laudos identificaram a boa qualidade da falsificação das cédulas com potencial de ofender a fé pública. O Tribunal de Justiça do Ceará lançou a campanha O Combate à Violência contra a Mulher Não Tira Férias. A intenção é informar aos turistas que lotam o estado, especialmente nesse mês de janeiro, os tipos de crimes enquadrados na Lei Maria da Penha, além dos canais de atendimento e denúncia. Quem desembarca no Aeroporto Internacional de Fortaleza recebe panfletos com o alerta: violência contra a mulher é crime aqui no Brasil. O material, feito em português, inglês, espanhol, alemão, francês e italiano, traz o número da Central de Atendimento à Mulher e da Polícia para dúvidas e denúncias. O que nós queremos é a conscientização, desse estrangeiro, dessa pessoa que está chegando no nosso país, de que a violência contra a mulher é um crime. E que, se por acaso esse crime for cometido, nós iremos apurar com todo rigor. Além disso, cada panfleto tem um QR Code de acordo com o idioma do turista, que direciona para vídeo, explicando os 5 tipos de violência contra a mulher previstos na Lei Maria da Penha. O conteúdo multimídia foi desenvolvido por meio de inteligência artificial. É um dos exemplos de alcance ao cidadão com o uso de inteligência artificial. A gente construiu um avatar que ele obedece ele tem a maioria da população, é mulher, a gente fez o avatar feminino. A maioria é negra, a gente fez o avatar negro. E aí a gente constrói esse avatar com inteligência artificial e coloca esse avatar para falar a língua que a gente quiser. Salve, io sono Yu. Saluti dalla magistratura dello Stato del Ceará. Para este turista italiano, a iniciativa é importante para que todo mundo possa combater e pôr fim a esse tipo de crime. Mettere um fine alla violenza contro le donne. A campanha O Combate à Violência contra a Mulher Não Tira Férias foi lançada pelo TJ do Ceará nesta quinta-feira, dia 12 de janeiro, em parceria com a Polícia Federal e a Frapó, empresa que administra o aeroporto. É louvável a iniciativa do Tribunal de Justiça, de fazer essa campanha, de mostrar para esses estrangeiros que o Brasil não é um lugar sem lei, que não é terra de ninguém e que nós temos sim a consciência e capacidade de coibir esse tipo de violência. A ideia é divulgar o material também em portos, hotéis, pousadas e casas do turista de todo o Ceará. No próximo bloco, a gente fala sobre a lei que equipara a injúria racial ao crime de racismo. Voltamos em instantes. Já está em vigor a lei que tipifica como crime de racismo a injúria racial. É quando a ofensa atinge a dignidade de uma pessoa por sua raça, cor ou etnia. E quase sempre está ligada ao uso de palavras depreciativas com a intenção de ofender a honra da vítima. Foi o que aconteceu com a cantora de Brasília. Andresa foi agredida por uma publicitária quando fazia um show num restaurante da capital federal. A mulher reclamou que ela teria errado a letra da música. Ela chegou, aprende a cantar, sua negra. Andresa ainda levou 2 tapas. A publicitária foi condenada a 1 ano e 4 meses de prisão em regime aberto e multa por injúria racial. É uma coisa que vai ficar marcada pro resto da vida. É algo que não tem como mensurar em tempos. Quando isso vai sarar, sabe? A injúria racial contra Andresa ocorreu em 2021, mas a lei sancionada no último dia 11 ficou mais rigorosa para esse tipo de crime, que passou a ser enquadrado como um tipo de racismo. Antes do novo texto, a pena era de 1 a 3 anos de prisão. Agora está maior. A pena de injúria racial é de 2 a 5 anos. Ela aumenta pela metade se o crime for cometido por 2 ou mais pessoas. Se praticado no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, a pena também é de 2 a 5 anos. A pessoa fica ainda proibida de frequentar por 3 anos os locais dessas atividades. As penas são aumentadas em 1/3 ou pela metade se o crime ocorrer num contexto de descontração, diversão ou recreação. Isto também vale quando a injúria é praticada por funcionário público.
Como se tornou um tipo de racismo, a injúria agora é um crime imprescritível, quando não é possível pagar fiança e responder em liberdade. E também é inafiançável, quando não há prazo para que os autores sejam punidos pela Justiça. O texto, aprovado no Congresso Nacional em dezembro do ano passado, foi elaborado com a ajuda de um grupo de juristas negros de todo o país. Um dos participantes do grupo é o juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal, Fábio Esteves. É um avanço importante, porque são muitas coisas para a gente poder destacar, né? A gente tem, por exemplo, no início do ano 2022, o Brasil reconhecendo, o Brasil ratificando a Convenção Interamericana contra o Racismo e toda forma de intolerância. E nesta convenção, o Brasil, ao ratificá-la, o Brasil dá amostras de que está comprometido com o combate dessas violências. A partir desse momento, nós não temos mais como tangenciar o problema. A sociedade e, sobretudo, o aparato de segurança vai ter que lidar com essa nova realidade. Neste mês de janeiro, você tem acompanhado aqui no Jornal da Justiça a retrospectiva 2022 com os principais julgamentos do Supremo no ano que passou. Agora a gente revê o julgamento em que os ministros decidiram que o IOF deve incidir sobre títulos e valores imobiliários. A questão foi levada ao plenário porque a União entrou com ação rescisória, aquela utilizada para tentar reverter uma decisão que já transitou em julgado. Isso porque, em 2000, o Supremo analisou um recurso extraordinário sobre a constitucionalidade de dispositivos da Lei 8.033 de 1990, que tratam de hipóteses de incidência do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Na ação, a União argumenta que o recurso discutia se era constitucional o IOF nas operações de títulos e valores mobiliários, e não sobre o ouro, como constou da decisão. O ministro Edson Fachin, relator do processo, votou pela procedência do pedido feito pela União, por entender que houve erro na decisão questionada ao não tratar do objeto do recurso. Segundo o ministro, o que se discutia não era a inconstitucionalidade do imposto sobre o ouro, mas sim a inconstitucionalidade da incidência do IOF sobre títulos e valores mobiliários, instituído por outro dispositivo da mesma Lei 8.033 de 1990. O erro fático consistente em considerar a incidência do IOF sobre ouro, ou seja, um ativo financeiro, ao invés de julgar a base de incidência como títulos e valores mobiliários, preenche os requisitos preconizados nos parágrafos 1º e 2º do artigo 485 do Código de Processo Civil de 1973. Isto é, primeiro, admissão de fato inexistente e, segundo, não ocorrência de pronunciamento judicial sobre aquele fato. Nesses termos, entendo autorizada pelo ordenamento jurídico a rescindibilidade da decisão de mérito, então transitada em julgado. Por isso, à luz do conjunto fático probatório carreado aos autos pela parte autora, a solução dada pela decisão atacada, com base em um erro de fato verificável nos próprios autos, vai na linha de divergir do entendimento reiterado desse Supremo Tribunal Federal no que se refere à constitucionalidade da incidência do IOF sobre títulos e valores imobiliários. O revisor da ação, ministro Alexandre de Moraes, também votou pela nova análise do recurso, mas entendeu que o acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que reconheceu a incidência do IOF sobre títulos e valores mobiliários, deveria ser reestabelecido. A ministra Carmen Lúcia acompanhou o voto do relator. Na retomada do julgamento, o ministro Nunes Marques seguiu o entendimento de Alexandre de Moraes. É o caso, penso eu, de se negar provimento ao recurso extraordinário 263.464 Bahia. Ante o exposto, pedindo novamente a mais respeitosa vênia aos que pensam de modo diferente, julgo procedente a ação rescisória para desconstituir a decisão recidente e, prosseguindo no julgamento, conheço e nego provimento ao recurso extraordinário 263.464 Bahia. Como efeito direto desse julgamento, deixa de existir o motivo jurídico pelo qual levantado precatório pela empresa na ação de cumprimento de sentença. Logo, a devolução dos valores é a medida que se impõe. Custos e honorários pela ré
à base de 10% sobre o valor da causa. Os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso também acompanharam o voto de Moraes. No pedido de procedência da ação rescisória já está embutido não apenas a rescisão da decisão que se quer invalidar, como também a prolação de uma nova decisão. O plenário decidiu por maioria que o IOF deve incidir sobre títulos e valores mobiliários. Nos termos agora assentados pelo ministro Edson Fachin, com juízo de procedência da ação rescisória, com a finalidade de desconstituir a decisão monocrática proferida no recurso extraordinário 263.464, de relatoria do saudoso ministro Maurício Correia, e em juízo rescisório, negando provimento. E uma última informação. O velório do jornalista Luiz Orlando Carneiro será nesse sábado, dia 14, a partir das 2h30 da tarde, na Capela 6 do cemitério Campo da Esperança, em Brasília. O enterro será às 17 horas. Luiz Orlando faleceu na quinta-feira, aos 84 anos. Ele era conhecido como decano do jornalismo jurídico e, por 30 anos, fez a cobertura jornalística do Supremo Tribunal Federal. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Aproveite seu fim de semana. Até segunda. Você sabia que parte do conteúdo da TV Justiça também pode ser acompanhado pelo Spotify? Além do Saber Direito e dos destaques dos julgamentos do STF no Plenárias, você também pode ouvir programas da Rádio Justiça, como a radionovela Justiça em Cena. E tem mais uma novidade, o podcast Em Destaque, que traz entrevistas e debates especiais da programação da TV e da rádio. E pra achar a gente é bem facinho. No campo de busca do streaming, digite Rádio e TV Justiça. Pronto!